o pré-diabetes é uma condição de alto risco para desenvolver diabetes, tá? E o pré-diabetes, ele é um estágio anterior a esse, quer dizer, a pessoa ainda não tem uma alteração significativa nos níveis de açúcar no sangue, mas esses níveis já não são normais, tá? Então, um estágio intermediário entre o normal e o diabetes, tá? E por que os níveis ainda não estão tão elevados? Porque o pâncreas da pessoa consegue, através de uma produção exagerada, o pâncreas trabalha ali 3, 4 vezes mais por conta da resistência à insulina desencadeada pelo ganho de peso, pelo estresse, pelo sedentarismo, pela alimentação inadequada e também um papel da genética nisso, tá? São características individuais. Algumas pessoas têm uma probabilidade maior do que outras, têm história familiar. Então, no momento em que o pâncreas consegue atender essa demanda de produzir muita insulina para conseguir fazer a glicose ser aproveitada como energia pelo músculo, vamos dizer, não está tão ruim assim, está ou normal ou nos níveis de pré-diabetes, tá? No momento em que o pâncreas já não consegue mais atender essa demanda exagerada de trabalho, é esse o momento em que a pessoa começa a ter a elevação de açúcar no sangue para níveis de diabetes. Então é importante a gente identificar as pessoas que têm maior risco de desencadear o diabetes tipo 2 para fazer uma triagem, um rastreamento dessas pessoas, já que a doença diabetes tipo 2 é, na maior parte das vezes, silenciosa. Para você ter uma ideia, Lívia, para cada pessoa que tem diabetes e sabe ter diabetes, tem uma que tem, mas não sabe que tem. 1 para 1. 1 para 1, tá? Então a gente precisa então, fazer... Desses 16 milhões, metade pelo menos não sabe que tem. Exatamente. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas de maior risco façam exames laboratoriais para identificar, porque a identificação precoce e o tratamento precoce dessa condição vai evitar ou retardar em muitos anos o aparecimento das possíveis complicações do diabetes, no olho, nos rins, no coração, nos nervos, causando amputações de membros inferiores, derrame, etc. Então, quem são essas pessoas que a gente precisa fazer essa avaliação? São pessoas a partir de 45 anos de idade, por exemplo, porque a idade por si só é um fator de risco. Nós vamos envelhecendo com o passar dos anos, é normal que aconteça isso, que a gente perca um pouco de função muscular, óssea. Se nada for feito para frear isso, nós perdemos músculo, osso, capacidade respiratória, função renal, função pancreática. Então, esse declínio da capacidade de produção de insulina, ele vai aumentar o risco de diabetes, tá? E é por isso que cada 5 pessoas com diabetes, por exemplo, uma delas é idoso, tá? É um idoso. Outros fatores de risco importantes além da idade, e a idade independentemente do peso, e por conta da obesidade estar aparecendo cada vez mais cedo, isso tem até sido rediscutido para antecipar para 40, para 35 anos esse rastreamento. Mas outros fatores além da idade importantes, toda pessoa que está acima do peso e tem pelo menos um fator de risco para o diabetes, deve fazer exames para a identificação do diabetes, mesmo a partir já dos 10 anos de idade. Vejam como criança, a gente tem que estar atento. Então, que fatores de risco são esses que, junto com a obesidade ou sobrepeso, a gente deve investigar? Pessoas com pressão alta, porque a origem do diabetes tipo 2, que é o mais frequente, e da pressão alta é a mesma, que é o acúmulo de gordura na região abdominal. Alterações dos níveis de colesterol e triglicérides. Pré-diabetes, como eu falei, é uma situação já de alto risco. História familiar, um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, já com diabetes, tá? Isso torna a pessoa de maior risco. Sedentarismo é um fator importante também para aumento da resistência à ação da insulina. A pessoa que tem um infarto,
Sim. Tá? Muita gente, inclusive, descobre durante um episódio, uma internação do infarto, descobre diabetes. O próprio diabetes gestacional, é importante durante a gestação se fazer medidas da glicose para identificar um aumento da resistência à insulina produzida através de um hormônio da placenta, que dificulta a ação da insulina e pode, se o pâncreas não estiver bom, pode desencadear o diabetes. Ovário policístico é uma outra condição que acarreta um risco aumentado. O próprio HIV também aumenta o risco de desenvolver diabetes. Sim.